Quem faz essas três coisas aqui não passa em concursos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 piores erros na preparação para concursos públicos, erros que te custam a aprovação. Ou ao menos, às vezes se você for uma pessoa muito iluminada, você até consegue passar cometendo esses erros, mas fazem com que você atrase muito a sua aprovação. E não é isso que você quer, né? A gente quer passar o mais rápido possível. Sou o professor Rodolfo Pena, sou coordenador aqui do Estratégia e procurador do Estado de São Paulo. Vamos lá, pessoal. Primeiro erro é estudar sem planejamento e sem organização. Vou chamar aqui de estudar sem estratégia. Com perdão aqui do trocadilho. Não é, na verdade, um trocadilho. Mas olha só, estudar sem planejamento e sem organização é um dos piores erros que tem. Por quê? Você acorda, imagina você acordar, ó, hoje eu vou estudar. Eu vou estudar o quê? Eu não sei, peraí, deixa eu pensar aqui. Ontem eu estudei isso, semana passada eu estudei aquilo. Talvez eu vou revisar aquele ponto. Olha o tempo e o desgaste mental que você está perdendo, né, que você está tendo aqui, só para decidir o que você vai estudar. Então, você já tem esse problema número 1. Tempo perdido e desgaste mental, ok? Porque cada decisão que você tem que tomar, você está ali utilizando a sua energia, né? A energia do seu cérebro. Isso vários estudos já demonstram, tá? Então, é muito importante você guardar essa energia para aquilo que verdadeiramente importa, que é absorver os conteúdos. Então, perdeu tempo e está tendo desgaste mental. E você vai acabar estudando só aquilo que você gosta. Porque se você não tiver um planejamento, quando é que você vai estudar, por exemplo, direito empresarial, que ninguém gosta? Você chegar para estudar direito empresarial, que é para outro dia, eu vou estudar direito penal, que eu gosto hoje, empresarial para outro dia. Então, sem planejamento, você tem todos esses problemas, né? Então, você tem perda de tempo, desgaste mental, você, sem planejamento, não vai estudar corretamente, não vai equilibrar corretamente as matérias do seu estudo, e sem organização, sem um bom cronograma, uma boa organização, você vai ter o problema de não ter disciplina, de ter maiores dificuldades em adquirir ritmo de estudo. Porque imagina que você não tem ali definido uma organização. Tem gente que não consegue ter um cronograma fechado, porque o trabalho varia, mas você consegue ter organização. Não tem cronograma, vai ter organização. Que organização? Olha, eu vou acordar 5 horas da manhã e vou estudar até começarem as demandas do trabalho. Eu vou antecipar o estudo. Porque a gente sabe, quem trabalha por demanda, você acaba sendo engolido por elas durante o dia. Vai surgindo uma, outra. Você nunca mais consegue parar para estudar. Então você tem que antecipar o estudo, estudar antes de começar. Então isso é uma organização. Outra organização, olha, depois do almoço sempre eu vou pegar meia horinha de jurisprudência. Mesmo aqui, cheio das demandas, eu tenho uma hora de almoço, eu vou almoçar em meia hora e meia hora eu vou estudar jurisprudência. Pô, maravilha! Olha aí, uma organização que você está tendo. Agora, se você puder ter um cronograma fechado, melhor ainda. Hora para dormir, hora para acordar, hora que você vai começar os estudos, hora que você vai fazer intervalo, hora que você vai almoçar, hora que vai tomar banho, hora que vai trabalhar. Tudo bem definido, cara, isso gera uma disciplina enorme, porque você vai tratar o estudo como trabalho. Então você sabe que 7 horas da manhã você tem que estar sentado estudando, que 8 horas, 8h20, você vai parar, fazer um intervalo de 10 minutos, 8h30 você já voltou a estudar. Então você vai nesse ritmo e vai criando disciplina, isso cria disciplina, certo? Por quê? Porque você se obriga a cumprir esse cronograma. Quanto mais você vai cumprindo esse cronograma, mais você vai ganhando ritmo de estudos e mais esse estudo vai se tornando automatizado. E lembra que a gente falou? Usar o nosso cérebro para decidir as coisas e tudo mais, fazendo esforço mental, vai gastando energia. Se você não precisar decidir estudar a todo momento, porque isso já está automatizado, você está guardando energia para poder utilizar nos estudos. Então, organização, disciplina, planejamento são fundamentais. Segundo erro, ignorar etapas. Eu era mestre em ignorar etapas no início dos meus estudos. Cara, primeiro, eu ignorava lei seca e questões. Eu achava que só estudando teoria eu ia passar. Até eu chegar no meu primeiro concurso para analista processual do Ministério Público do Rio de Janeiro e tomar uma rasteira, uma voadora da banca enorme, né? E, enfim, saí totalmente desnorteado do resultado do concurso, que achava que eu ia bem. Chegou lá no resultado, tomei uma pancada, fiquei lá na classificação 800 e tanto. Tá? Muito longe de uma nomeação, muito longe mesmo. Eu falei, pô, fazendo alguma coisa errada, né? Então aí chega um momento que você tem que ter humildade, né? Eu tava ali com uma certa arrogância, achando que eu ia passar do meu jeito. Aí, poxa, apanhei e aprendi a ter humildade, certo? Então, olha só, a gente vai falando dos temas e vários outros estão interligados, também são importantes. Humildade é importante, para você ouvir quem já chegou lá. Então,
Então eu fui aprender com quem já tinha chegado lá. Pô, o que, que eu tô fazendo de errado? Vamos lá, vou ler aqui história de aprovados, vou ouvir aprovados, vou ouvir ali o que, que eles fizeram, vou adaptar a minha realidade, a minha rotina. E aí eu fui adaptar. Então a primeira coisa eu pulava, ignorava etapas. Etapa de ler a lei, etapa de fazer questões são importantes. Depois, né, desde o início também, mas ainda demorei um tempo a aprender, eu ignorava etapas de assuntos. Falava, esse assunto aqui não vai cair, não, eu não vou estudar ele, não, vou passar pra lá. E depois eu fui entender que eu tava completamente errado em fazer isso. Eu tenho que estudar primeiro todos os assuntos. Beleza, estudei os assuntos que caem na minha prova, eu posso ignorar os assuntos que não caem na minha prova. Mas os assuntos que estão no meu edital, por mais que eu ache que aquilo não cai, eu preciso estudar, beleza? Depois, nas revisões, aí eu consigo dosar isso melhor. Esse assunto cai menos, eu vou revisar mais rápido, de forma mais superficial, ok? Essa história de fazer escolhas trágicas, né, deixar de estudar um assunto para poder estudar os outros, são só na reta final, tá bom? Aí você faz essas escolhas trágicas. Mas na preparação regular, não pode ignorar etapas, tá? Então, lei seca, questões, jurisprudência, teoria, não ignore esses 4 pilares da aprovação e não ignore assuntos, tá bom? Não pule etapas, beleza? Tem muita gente que não faz questões, fica com medo de errar, se frustrar. Cara, errar no treinamento é uma das melhores coisas para você aprender o conteúdo, né? Tem vários estudos que mostram que depois que você erra um conteúdo e corrige aquilo adequadamente, você decora 10 vezes melhor do que aquilo que você acertou. Por sorte passou direto, o que você acertou ali mais ou menos e passou direto, tá? Então errar é aprender. E o terceiro erro também, e aqui um dos piores, é depender de sentimentos para estudar. Motivação é importante? Mas motivação no sentido de motivo para a ação. Qual é o seu motivo? Qual é o seu porquê? É a clássica frase de Nietzsche, né? Não é nem um filósofo que eu gosto, mas ele tem uma frase muito boa, que é: quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Quase qualquer como. E é uma frase que o Viktor Frankl utilizou muito depois que ele desenvolveu ali o seu método de psicoterapia depois de passar pelos campos de concentração ali do regime nazista. Ele sobreviveu aos campos de concentração, ali ele desenvolveu toda a sua metodologia de psicoterapia, de sentido da vida, né? Por que alguns no campo de concentração se fortalecem e outros desistem da vida e acabam falecendo? Simplesmente porque desistiram, né? Por quê? Porque esses daqui tem um sentido, tem um porquê. E aí ele vai dizendo como que você tem esse sentido. Então, para o estudo para concurso público, guardadas as proporções, obviamente, não comparando com os campos de concentração, mas no estudo para concurso, quando você tem um porquê, quando você tem um motivo pelo qual você está fazendo aquilo, isso te fortalece e faz com que você, de fato, vá até o fim. Agora, a motivação do jeito banal, no sentido banal que tem sido utilizado atualmente, no sentido de sentimentos, você não pode depender dela. Então, não dependa de sentimentos. Hoje eu acordei mal, vou deixar para estudar mais tarde. Hoje eu acordei triste, desanimado, acordei aqui frustrado, briguei com a namorada, briguei com o namorado, marido, filho aqui e tal. Não dependa de sentimento. Por isso, o primeiro ponto lá que a gente falou, o cronograma. O cronograma faz com que você tenha que estudar independentemente de estar se sentindo bem. Então, estude independentemente dos seus sentimentos. Salvo situações extremas. Tô com um problema de saúde muito grave, né? Ou uma gripe masculina, que é pior do que qualquer coisa. Então, enfim, brincadeiras à parte, só se for alguma coisa muito grave que você vai deixar de estudar. Perfeito? Agora, não dependa de sentimentos. Acordei mal, joga uma água gelada na cara, toma o seu café e vai pro jogo, meu amigo. Você tem que estudar, você tem que cumprir o seu cronograma. E, integrado a isso, não desistir rápido e não se sabotar, tá? Não desista rápido. Aquela história, descanse amanhã. Deixa sempre pra amanhã. Sempre que for alguma coisa negativa, deixa pra amanhã. Tô muito cansado. Tá muito cansado? Descansa amanhã. Então, termina o seu estudo hoje. Aí, amanhã, se você acordar realmente cansado, de novo, aí você vai descansar. Sempre posterga. Porque a chance de você acordar no outro dia e verificar que no dia anterior, na verdade, era só um sentimento fugaz que você estava tendo, só um sentimento passageiro, né? No outro dia você acorda bem, aí você pensa, poxa, realmente eu não precisava ter descansado. A maioria das vezes aconteceu isso. Agora, se você acordar no outro dia cansado, no outro, realmente esgotado, aí tudo bem. Aí talvez seja o caso de descansar, tá? Então posterga até a decisão de desistir. Vai postergar, vou desistir só mês que vem, vou estudar mais um pouco. Pera aí, entendeu? E não se sabotar, né? Você
fica às vezes olhando rede social é mentira. Rede social é um recorte editado da vida das pessoas. Se você ficar se comparando com aquilo, você tá ferrado. Você acabou sua vida, você não vai fazer mais nada, ok? Então foca na sua realidade. Não fica se comparando com a vida de redes sociais. O que você pode fazer é emular boas pessoas. Isso é, se inspirar, é buscar ali reproduzir as coisas boas daqueles que te inspiram, ok? Isso sim, agora ficar se comparando, jamais. Beleza? Então, pessoal, o concurso público não existe que você seja perfeito. Você vai passar mesmo sem fazer uma preparação perfeita, mas você precisa ser consistente e observar todos esses princípios que são importantes para ser aprovado. Maravilha? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar aquilo que você quer ver aqui nos próximos vídeos, tá? Comenta, fala, olha, quero ver isso, quero ver esse assunto, aquele outro assunto, fala disso, tem essa dúvida. E curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, Estratégia Carreira Jurídica e @rodolfo.pena com 2 N's. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.